Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o estado final do Work Adventure antes do lançamento. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui vai existir no jogo final, no jogo que vai ser lançado dia 14, então já tem uma data de lançamento. Save the date aí, dia 14 do 11, muito provavelmente umas 14 ou 15 horas eu vou estar fazendo o lançamento oficial do Work Adventure lá na Steam. Já subi o jogo para análise e nesse vídeo eu quero resumidamente mostrar para vocês o que é que tem até então no jogo e quais as coisas que muito provavelmente eu vou estar adicionando até a data de lançamento, daqui a mais ou menos uns 8 dias. Dá para ver que existem diversas criaturas no nosso mapa aqui. Nós agora conseguimos dar um zoom com a roda do mouse e conseguimos mexer utilizando do WASD e das setas. Então tem essa movimentação livre aqui quando está no modo de zoom. Quando não está no modo de zoom, eu posso mover, mas apenas horizontalmente. Existem diversas estruturas, diversas variedades de criaturas que ficam aparecendo com o tempo. Aqui no caso, como é um jogo que já está rodando há bastante tempo, os meus atributos até, eu já subi eles um pouco aqui, muitas criaturas foram instanciadas, mas para quem está jogando elas vão gradativamente aparecendo e vai ter todo um sistema baseado na hora atual do dispositivo das pessoas. Então agora que são 3 da tarde, eu posso abrir o bestiário, que eu tenho algumas criaturas capturadas, mas eu tenho alguns tipos de filtros que servem através desses botões. Por exemplo, os filtros de heróis, além de filtrarem as criaturas que foram capturadas, eles mostram aquelas criaturas, como por exemplo, o Mestre das Feras ele aparece das 4 às 11 e das 15 às 17h30. Então, como já passou das 15 horas, se eu esperar, eventualmente ele vai aparecer como uma criatura que pode ser capturada. Além disso, tem toda a lista de drops dos monstros. Lembrando que a lista de drops deles não aparece por padrão. Por padrão você tem que matar uma quantidade específica daquele monstro para que apareçam as informações de drop, como a porcentagem, o nome do item. E aqui tem a lista de criaturas, filtradas todas pela sua categoria. Em pássaros nós temos papagaios e corvos, então dá para ver que se eu começar a andar aqui no mapa, rapidamente eu consigo ver um papagaio ou um corvo e a lista dos seus drops, além da quantidade. Aqui está 0 de 35, esse aqui vai ser a minha cobaia. Depois de matar ele, 1 de 35 e ele dropou alguns itens que foram lá para o meu inventário. Então aqui tem todas as categorias de criaturas, aqui filtrando pelos monstros que foram capturados. Se eu clicar, mais uma vez ele tira o filtro e mostra todos. Esse aqui é um botão de favoritar uma criatura, eu posso ter uma criatura favorita por vez. Então, por exemplo, eu defini o aventureiro como a minha criatura favorita. Eu penso até o dia 8 adicionar alguns minigames que vão ficar nesse menu aqui da esquerda, como por exemplo um minigame de corrida, coisas do tipo. E tu participa desse minigame jogando com a tua criatura que está favoritada. Então, como eu favoritei o aventureiro, vai existir um jogo aqui e esse jogo eu vou jogar com o monstro que está favoritado. Se não tiver nenhuma criatura favoritada, provavelmente vai ter uma pop-up de mensagem mostrando que eu não posso jogar aquele jogo porque eu não tenho nenhuma criatura favoritada selecionada ou eu não capturei nenhum bicho. Então aqui eu só posso ter uma criatura favorita por vez. Os monstros, as criaturas na verdade, elas são capturadas do nível 1 até o alcance do teu nível atual. Então, se eu estou no nível 3, as criaturas que vão vir para mim, que vão ser capturadas e que vão aparecer no mapa, são até o nível do meu herói, do meu personagem do usuário. Então aqui ele mostra todas as criaturas que foram capturadas, a hora de aparição das criaturas, estava até fazendo planilhas para saber quais horas tinham menos ocorrências de criaturas. Então dá para ver que grande parte dos monstros eles vão começar a aparecer mais tarde da noite, pelo horário da madrugada, que é o horário que tem menos bichos, criaturas normais. Então eu estou colocando mais monstros para aparecerem nesses horários mais tarde da noite. Então beleza, tem o bestiário, tem o inventário, onde o inventário possui diversos itens. Cada item tem uma descrição, o seu nome, o preço de venda. Aqui eu tenho a quantidade de ouro que foi acumulada. Lembrando que todas essas informações estão sendo serializadas. Então, por exemplo,
o meu jogo aqui está aberto. Se eu fechar e abrir novamente, eu vou vir com o mesmo inventário, vou vir com o mesmo ouro. Toda essa parte de serialização eu fiz hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, como isso foi uma grande milestone do projeto, eu achei interessante trazer um último devlog, um último vídeo informativo a respeito do jogo antes do lançamento oficial. Então aqui, até a data de lançamento, eu pretendo adicionar algumas estruturas que podem ser construídas utilizando madeira e pedra, senão não tem muita utilidade ter árvores e pedras aqui, a não ser algo visual. Então vai existir a possibilidade da pessoa construir algumas estruturas para ficar mudando o visual do jogo, para ela construir uma vila personalizada, baseado no que ela bem entender. Além do Gold, o Gold vai servir muito provavelmente para comprar materiais de construção, e esses materiais vão ser utilizados para construir essas estruturas. É o que eu penso em fazer até o dia 14, além de alguns minigames aqui no menu do lado. Tudo que eu possa fazer para a pessoa ficar o mais tempo possível no jogo, porque os objetivos principais são capturar todas as criaturas e desbloquear todas as conquistas, né? Porque eu falei de conquistas, mas eu não cheguei a mostrar. Eu não sei se eu estou na minha conta da Steam, eu não consigo ver porque o jogo está aberto. Então eu vou estar fechando o jogo aqui, não tem problema. Vou abrir a minha Steam. Estou na minha conta mesmo, então se eu vier aqui na minha biblioteca e no Work Adventure, dá para ver que nós temos aqui até então 18 conquistas em game. Até a data de lançamento, provavelmente eu vou adicionar pelo menos mais umas 7 conquistas. Aqui eu tenho as conquistas de quando eu mato todas as unidades. Por exemplo, eu preciso matar 35 pássaros para liberar a lista de drops. Então vão ter conquistas de 35 pássaros eliminados. Já existe, inclusive já está aqui no jogo. Está até aqui desbloqueada. Mas também vai ter uma conquista de todas as criaturas daquela categoria capturadas. Por exemplo, eu capturo todos os tipos de 7 pássaros ou 6 pássaros, se não contar com a galinha no jogo. Eu ganho outra conquista de pássaros capturados. Aqui tem Birds Slayer, mas vai ser tipo um Birds Tamer, alguma coisa do tipo. Que é um domador de pássaros, coisas assim. Então, a jogar que tem 7 grupos de captura, muito provavelmente vão existir mais pelo menos 7 conquistas em game até a data de lançamento. Lembrando que o jogo vai ser lançado em acesso antecipado, ou seja, agora que eu me toquei, a minha webcam provavelmente está no meio das conquistas, mas aqui tem a lista de conquistas. O jogo sendo lançado em acesso antecipado, isso significa que futuramente, após o lançamento do jogo, vão existir muitas outras atualizações que vão trazer melhorias para o projeto. Então, para quem for comprar o jogo esperando que vai ser um jogo super completo, muito provavelmente o jogo vai estar bem polido, vai estar com um game loop bem legal, mas ele não vai estar nada completo. Existem ainda infinitos grupos de criaturas que eu pretendo adicionar para o jogo, mais de 8, 9 grupos, além dos que já existem, então tem muito trabalho pela frente depois do lançamento do jogo. Então, voltando aqui para o jogo, abri ele aqui de novo, outras criaturas apareceram e aqui eu tive um pequeno, como é que eu posso dizer? É como se fosse um pequeno contratempo. Eu possuo, por exemplo, se eu saio do jogo com 30 criaturas instanciadas, quando eu for abrir o jogo, na teoria seria ideal que aquelas 30 criaturas aparecessem. Só que como o jogo é baseado na hora, por exemplo, os pássaros só aparecem até 7 da noite. Se tem 10 pássaros na minha tela e eu tentar abrir o jogo às 20 horas, aqueles 10 pássaros, na teoria, eles não poderiam aparecer porque não tá no horário deles. Então o que foi que eu fiz? Toda vida que eu fecho e abro o jogo, ele meio que dá um shuffle. Ele pega a quantidade de criaturas que existiam na tela e quando eu abro novamente o jogo, ele reinstancia 10 criaturas baseado na hora atual. Então se a pessoa quiser bugar o jogo, entre aspas, tipo, ela entra de manhã com 20 criaturas, mas ela precisa capturar monstros que só aparecem à noite. Ela fecha o jogo, abre o jogo de novo 10 horas da noite, que vai ter lá todos os monstros sendo instanciados, ao invés de criaturas como galinhas, aves, cachorro, coisas assim que são animais mais diários, coisas mais não noturnas, no caso. E um sistema muito interessante, que é o sistema que traz o game loop pro jogo e que traz o principal objetivo, é o sistema de captura. Então, se eu abrir o inventário, vou arrastar ele para cá, existem os itens que eu estava falando para vocês. A grande maioria dos itens são drops de monstros. Então, se eu matar um bicho aqui, por exemplo, ele vai dropar uns itens para mim. E aqui existem itens que podem ser utilizados para domesticar criaturas. Por exemplo, itens que vão ser utilizados para domesticar criaturas, eles têm o botão de usar. Mas além do botão de usar, eles têm na sua descrição para qual criatura aquele item serve.
Então a semente ela pode ser utilizada para domesticar aves, porque aves comem sementes. Então se eu buscar qualquer tipo de ave no meu jogo, sejam galinhas ou corvos ou papagaios, eu posso clicar em usar, ele meio que vai vir com esse menu aqui, onde eu tenho o item sendo arrastado. Quando fica com esse círculo mais vermelho, significa que eu não posso instanciar, porque ele está em cima de um objeto que já existe, mas quando ele fica mais verde, eu tenho uma célula livre. E essa aura ao redor do item é o range. Qualquer criatura que está no alcance, se eu colocar aqui, a galinha, ela estava no alcance desse item, ela chegou no item, ela consumiu daquele item de domesticação e ela foi capturada. Até então é 100% a chance de capturar um bicho, mas muito provavelmente eu vou deixar algo entre 80% a 20%, para ter a possibilidade da pessoa não capturar o bicho, sempre que ela usar um item de domesticação, porque senão o jogo fica muito fácil. É só o teu item de captura, usar perto do bicho, e ele vai ser capturado. E quando eu capturo um bicho, eu ganho a XP que eu ia ganhar daquele bicho, eu capturo a criatura, eu só não ganho os itens que ela iria dropar, porque eu não matei ela na teoria. Mas depois disso, as criaturas elas vêm aqui para o bestiário. Capturei a galinha veio no nível 3, já o corvo veio no nível 1. Então com isso, dá para se ver que nós vamos ter aqui na direita do bestiário a lista de todas as criaturas que foram capturadas. E caso eu queira filtrar por alguma criatura em específico, eu venho na sua categoria, como fazenda, pássaros, cachorros, canidae no geral, né? Monstros, heróis e por aí vai. Além disso, dá pra ver que em atributos e em pontos de recursos, ele meio que ficou com essa bolinha vermelha. Essa bola vermelha, pegando mais daquela base de UI de jogos de celular, quando tem uma bolinha vermelha em algum canto ou alguma bolinha em algum ícone do teu jogo, significa que existe algo de novo ali. No caso do meu projeto, como tem uma bolinha vermelha, essa bolinha está representando que eu tenho pontos disponíveis ou que eu subi de nível. Então se eu abrir aqui, dá pra ver que eu tenho 5 pontos disponíveis porque eu estava nível 3 e eu subi para o nível 4. Então aqui eu posso gastar os meus pontos, eu posso aumentar o meu ataque, posso aumentar o meu ganho de experiência, a minha energia máxima. Isso aqui é mais em questão da jogabilidade, de como que a pessoa que está no meu jogo ela vai jogar. Se é um jogador mais casual, que vai deixar o jogo mais na parte de baixo da tela, ou se é um jogador mais ávido, uma pessoa que vai ficar mais tempo dentro do jogo. Se for uma pessoa que vai ficar mais tempo, ela vai fazer uma build onde a energia recarrega mais rápido, onde seu ataque é maior. Além dos atributos, nós temos também os pontos de recurso, onde os pontos de recurso eles são utilizados para aumentar a quantidade de itens no nosso mapa ou diminuir a sua recarga, o seu tempo de recarga. A cada 10 estruturas, no caso estruturas leiam-se objetos, animais, entidades, a cada 10 derrotados eu ganho um ponto. Então eu posso diminuir o tempo de recarga, ou seja, tá 21:42, se eu for um ponto, 19:38. Então assim as criaturas elas eventualmente vão estar aparecendo mais rápido no cenário e mais rapidamente eu vou ter acesso a outras criaturas, a outros drops, eventualmente a completar o meu bestiário de forma mais ágil. Então tem também como aumentar o máximo de árvores, o máximo de pedras, flores, de caixas, porque também existem caixas e as caixas elas dropam itens aleatórios. Buscando por caixas nós temos aqui um pote de girassol e eles dropam itens completamente aleatórios. Então eu posso ter a sorte de dropar itens. Aqui no caso eu dropei um cogumelo e eu dropei um roupão que dropa do gato, que no caso são apenas itens que podem ser utilizados para venda. Existem bem menos caixas e potes do que os outros recursos. Eles funcionam mais como objetos coringas. Então eu tenho também a chance de pegar um item de captura através dessas caixas. Então eu pegando o item de captura fica mais fácil de concluir o bestiário. Enfim, era isso para esse vídeo, pessoal. Me contem aí o que é que vocês estão achando do estado atual do Orc Adventure. Me deem sugestões de melhorias. Como o jogo vai ser lançado em acesso antecipado, muito provavelmente eu vou pegar muito feedback da comunidade para melhorar e tornar o jogo cada vez mais intuitivo e jogável, beleza? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento a todos os meus membros, vai estar passando a lista de membros aí no lado. Caso possa, considere se tornar membro do canal, custa apenas R$5 por mês. No mais era isso, não se esqueçam de adicionar o Orc Adventure na lista de desejos de vocês, ele vai sair na próxima semana. Forte abraço e até a próxima. Valeu!